Olá de novo, pessoal. Então, como eu disse pra vocês, a gente vai começar aqui a ver agora ponto médio de um segmento, tá? Lá na página 304. Então, escrevam aí no caderno de vocês, tá? E fala assim: outro procedimento importante em problemas da geometria consiste em determinar o ponto médio de um segmento. Vamos ver agora como isso pode ser feito com o auxílio do plano cartesiano. O segmento AB no plano cartesiano, cujo ponto médio é M, tem extremidade A, menos 3 e 6. Então, o A aqui está no menos 3 e no 6. O B no 5, 2, ó. E o C no menos 3 e 2. Na verdade, ele não fala o C, né? Na figura, além de AB, estão representados os triângulos ABC e MBN. Então, a gente tem o triângulo ABC e o triângulo MNB, tá? Esses dois triângulos aqui. Aqui ele fala que forma um ângulo de 90 graus e aqui também. Eu não sei se na apostila de vocês vai vir aqui estando 5, porque na minha tá 5 ali. Mas não é 5, tá? É 6. Aí se a de vocês vierem com o número 5, vocês trocam pro 6, tá bom? Porque daí tá errado. Justifique a afirmação. Os triângulos ABC e MBN, eles são semelhantes. Então, qual caso de semelhança a gente pode colocar para eles? Ó, os dois têm ângulos de 90 graus, certo? E se a gente pensar, ó, o ângulo B é o mesmo que o ângulo B, né? Então, lá na número 1, a gente vai escrever. Ele pede pra gente justificar o caso de semelhança. Então, a gente pode escrever assim, ó. Caso A, que é o caso ângulo. Então, a medida do ângulo BCA é igual à medida do ângulo BNM, né? BNM, que é igual a 90 graus, né? Os dois aí. E a medida do ângulo B, né? Então, CBA, então a medida do ângulo CBA é igual à medida do ângulo NBM. Ok? Então, tá aí justificado o nosso caso de semelhança. Número 2. Determine a medida do segmento BC e indique na figura. Então, ele quer a medida do segmento BC, que é esse daqui. Olha só, aqui a gente tem 5 unidades e aqui 3. Então, a medida do segmento BC é igual a 5 mais 3, que dá 8, tá? Então, é 8. Ele não fala, né, qual é a unidade de medida, então a gente deixa assim mesmo, tá bom? Agora, a número 3. Chamando de D a medida a medida do segmento AM, então AM aqui, esse aqui, né? Ele vai chamar de D. Então eu vou colocar assim, que é o D. Determine a medida do segmento MB, que é essa daqui. Indique na figura a medida desses dois segmentos. Então, o que acontece? A gente sabe que o M é o ponto médio, não é? Então, essa medida aqui é igual a essa. Então, se AM é D, então MB também é D. Claro que no meu desenho ficou bem tortinho, né? Ficou maior essa do que essa. Mas, se você tivesse desenhado certinho, se eu tivesse, né, desenhado certinho, elas iam ficar iguais, tá? Então, se aqui mede D, aqui também mede D. Então, agora a gente vai usar razão e semelhança pra gente descobrir a medida desse segmento. Ele quer, ó, indique na figura a medida desses dois segmentos. Então, vamos lá. A gente pode colocar o seguinte, ó. AB está para quem, ó? Está para MB, não é? Então, a gente vai comparar esse triângulo maior com esse menor. Então, eu peguei a hipotenusa e está para a hipotenusa. Então, AB está para MB. Assim como o BC está para BN, certo? Então, esse cateto está para esse cateto, tá?
assim como BC está para BN. Escolhi esses dois porque a gente tem, pra gente colocar as medidas, tá bom? Deles. Então, qual que é a medida de AB? D mais D, 2D. Qual que é a medida de MB? É só um D, né? A medida de BC, a gente descobriu aqui que BC é 8. A medida de BN, não sei, né? Então eu vou colocar aqui que eu vou descobrir ela. Ó, D dividido com D vai simplificar. Então vai ficar 2 é igual a 8 dividido por BN. Então, 2BN é igual a 8. Então, o BN vai ser igual a 4, né? Porque daí vai dividir por 2 e aí vai ficar 4, certo? Era isso que ele pedia pra gente. Chamando de D a medida do segmento AM, determine a medida do segmento MB. Tá, então ele quer a medida do segmento MB, né? Determine a medida do segmento MB. Tá, indique na figura a medida desses dois segmentos. Então, a número 3 tá aí. A medida dos dois segmentos é D e D, tá, gente? Que a gente usou aqui. Aí sim, a número 4, usando a resposta do item 1, 2 e 3, aí calcule a medida de BN. Essa aqui, na verdade, gente, é a número 4, tá? Eu fui fazendo e, né, mas essa aqui é a número 4, porque a medida do segmento AM é D. Então, do MB também é D, porque a gente viu que é ponto médio, divide no meio. E aí, a número 4, que vai pedir, então, pra gente calcular o segmento BN, tá? Que daí a gente fez aqui, tá bom? Eu fui fazendo e coloquei o número errado, tá? Qual é a abscissa do ponto M? Eu vou apagar aqui pra gente fazer, tá bom? Porque não vai caber aqui. Então, ali ele pede pra gente a abscissa do ponto M. Então, a abscissa do ponto M, ela tá aqui, né? Quem será que vai ser ela? Então, ó, vamos pensar o seguinte. Ela vai ser 5 menos isso daqui, não é? Quanto que mede isso daqui, ó? É o BN. A gente não descobriu anteriormente que o BN mede 4, lá no exercício número 4? Então, no exercício número 5, a gente vai colocar assim, ó, que a abscissa do ponto M é igual à abscissa do ponto B menos o segmento BN, tá? Então, quem que vai ser isso? Então, a nossa abscissa de M é igual. A abscissa do B é o 5 e o BN a gente descobriu que é 4, né? Então, a nossa abscissa do M é igual a 1, certo? Aí, a número 6 fala assim, com um raciocínio semelhante ao dos itens de 1 a 5, podemos encontrar a ordenada do ponto M. Com base na figura a seguir, encontre essa ordenada. Aí, ele dá uma figura pra gente, mas dá pra usar esse daqui também que não tem problema, tá? É a mesma coisa. Então, ele quer agora que a gente encontre a ordenada. O que é a ordenada? Vai ser o ponto que ela vai encontrar aqui, certo? Então, pra gente encontrar essa ordenada, a gente vai usar o caso de semelhança de triângulo, tá? Então, a gente já sabe que a semelhança entre esses dois triângulos aqui vai ser quem? Vai ser ângulo-ângulo, certo? Então, lá no número 6, a gente vai usar o caso ângulo-ângulo. Tá. E a gente já mostrou isso, eu não vou mostrar de novo, tá? Tá lá no exercício número 1. Então, a gente vai usar agora a razão de semelhança. A gente vai usar... a gente quer descobrir essa ordenada aqui. Então, eu preciso descobrir o segmento MN, certo? Para descobrir essa ordenada. Então, eu vou colocar um caso de semelhança que eu vou usar os números, quem eu tenho valores, tá? Porque não adianta a gente pegar medidas que a gente não sabe quanto que vale, tá? Então, aqui no caso, eu peguei o AC, que eu sei quanto mede, que é 4, e ele está para quem?
ele vai estar para o AP. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar o desenho que ele deu aqui, só um pouquinho. Ah, gente, aqui, ó, não vai precisar não. É que eu usei ali a letra P, e daí eu fiquei olhando o que eu usei de P aqui, né? Então eu só troquei as letrinhas ali no meu, mas então vamos fazer aqui, ó. É o seguinte, então a gente vai, como eu falei, a gente vai querer descobrir esse segmento aqui, o MN, certo? Então a gente pode fazer a semelhança desse triângulo com esse. Então pra gente achar o MN, a gente vai colocar ele com, sobre o AC, tá? Então vai ficar AC está para MN. Assim como, aí a gente pode usar essas medidas aqui, ó. O AB, que é do maior, né? Ele vai estar para quê, então? MB, certo? Ok. Quanto que mede o meu AC? O nosso AC mede 6 menos 2, que é 4. Quanto que mede o MN? O MN é o que a gente quer descobrir. Então, vamos colocar aqui o nosso MN. O nosso AB mede 2D. E o nosso MB mede D. Então, a gente tem que simplificar esses dois aqui. Então, 2MN, ó, multipliquei aqui, é igual a 4. Então, o nosso MN, ele vai medir 4 dividido por 2, que dá 2. Então, isso aqui mede 2. Então, a gente tem 2 aqui com mais 2 aqui. Então, quem que vai ser essa ordenada aqui? Vai ser o 4. Então, a ordenada do nosso M é igual a 4, que é isso que ele pede na número 6, tá bom? Ótimo. Agora, no número 7, ele fala quais são as coordenadas do ponto médio M do segmento AB. Então, quais são as coordenadas? É o X e o Y, então é 1 e 4, tá? Do ponto médio, né? Então, o M é 1, 4. Ok? E aí a número 8, pra gente finalizar, ela fala assim: no espaço a seguir, descreva a estratégia que você usou para encontrar o ponto médio de um segmento do plano cartesiano, cujas coordenadas das duas extremidades são conhecidas. E aí ele fala que a gente pode esboçar uma figura que ilustre essa explicação. Então, deixa eu apagar aqui pra colocar pra vocês. Então, eu coloquei assim, para uma estratégia, então, ó, formar triângulos retângulos e encontrar razão de semelhança entre eles. E também determinar as coordenadas do ponto médio, tá? Essa foi uma estratégia que eu encontrei. Se vocês encontraram outras, vocês podem escrever outras coisas ali, tá? Como estratégia. Beleza? E aí eu vou deixar pra vocês, então, como tarefa, a página 307, os exercícios 2 e 3, tá bom? Aí vocês façam em casa e na segunda a gente corrige. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Tenham um ótimo dia e um bom fim de semana aí pra vocês, tá bom? Tchau!